Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cerizecast, o nosso podcast oficial aqui do Cerize. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? 6 anos, afinal, da LGPD. Para isso, nós estamos aqui hoje com o meu host parceiro, João Doreto. Olá, Thales, André, ouvintes, é um prazer estar mais uma vez nesse episódio aqui com vocês. Estamos também aqui com o nosso entrevistado especial de hoje, André Borsatti, especialista em segurança da informação e nosso parceiro também. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite de vocês, né? Espero contribuir aí de maneira positiva aí para esse assunto tão caro e tão importante para nós aí. Com certeza. Tenho certeza que vai demais, André. Como o Thales falou, né, estamos aqui completando esse ano 6 anos da LGPD. Acho que para nós, eu trabalho diretamente em proteção de dados, você especialistaço em segurança da informação, nosso grande parceiro no Cerize também. Então é uma honra a gente poder receber você aqui hoje, ouvir um pouco mais da sua experiência. E para dar start, assim, André, eu queria que você contasse um pouco para a gente a sua visão desses últimos 6 anos, sim, se tratando de segurança da informação. Como que a LGPD ajudou aí a impulsionar o mercado de segurança da informação? Como é que foi a evolução aí? Um cenário geral, um panorama geral na sua visão para a gente. É isso aí, a LGPD ela veio como um divisor de águas aí nessa parte de governança, né, corporativa, né, pensando um pouco mais na segurança dos dados, né. Então, antes as empresas não se preocupavam muito ali com esse assunto, né, e a LGPD ela veio mesmo como uma espécie de... Ela veio para obrigar mesmo as empresas a tomarem alguns cuidados que antes elas não se preocupavam muito. Então, a LGPD ela não é só segurança da informação, ela é muito além disso. Mas acaba que a segurança da informação e a segurança cibernética ela anda muito de mão dada com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje em dia, né, a grande maioria dos dados são dados em formato digital, né? Então a gente observa aí nesses 6 anos, né? Na verdade, esse movimento ele começou até um pouco antes do que a implementação em si, né? A promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, onde as empresas começaram a pensar um pouco mais nesse assunto, né? Então elas começaram a se preocupar um pouco mais. Então a gente observou, né, um movimento deste ponto, né, da lei ela sendo construída, depois ela foi promulgada, a gente teve um hiato ali no meio, que foi a questão da pandemia, então algumas sanções elas não foram aplicadas num primeiro momento, né? Mas a gente percebia, né, que as empresas elas se preocupavam mesmo com essa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados para andar um pouco mais adequada à lei e não sofrer ali as sanções, né, que a gente sabe que são bastante pesadas, né? Mas acho que o aumento dos golpes assim digitais influenciou bastante nisso também, né? Também. A gente teve, né, principalmente nos últimos 2 anos aí, né, um aumento significativo, né, nesse tipo de ato, né? A gente teve aí vários grupos criminosos especializados nesse tipo de ataque, tá? Que basicamente esse pessoal eles invadem as empresas, né? De alguma forma, explorando alguma vulnerabilidade. Né? Essa vulnerabilidade não necessariamente é uma vulnerabilidade técnica, ela pode ser uma vulnerabilidade, às vezes, de pessoa, de falta de treinamento, de falta de conscientização. Acaba que é muito comum também, né? Infelizmente. Exatamente, muito, muito comum. Na verdade, o elo mais fraco acaba que são as pessoas mesmo, né? Então, o firewall você configura, o sistema operacional você aplica correção. A pessoa, você tem que dar treinamento para ela, você conscientiza. Então, quando você começa a lidar com pessoas, você acaba que você não sabe muito bem como é que ela vai agir do lado de lá. Então, a única forma de lidar com pessoas é treinamento. E aí, esses grupos, eles se especializaram em conseguir trazer ali trazer um ataque totalmente direcionado. Aquela engenharia social, né? Eu tava até... Antes ali da gente iniciar aqui, eu tava num bate-papo aqui, né? E a gente até comentou um caso que aconteceu recente, né? Hoje em dia,
com as inteligências artificiais, né? A gente tá vendo aí, né? O deepfake, existe o voice fake, né? Que imita fielmente, né? As pessoas, né? Então, teve um caso de uma empresa, essa empresa ela é do Japão, e aconteceu um caso que foi o seguinte, essa empresa era uma empresa, uma grande corporação, né? Eles pegaram a voz do CEO da empresa, né? Transformaram ela em inteligência artificial, então fizeram um trabalho ali para a inteligência artificial conseguir imitar a voz dessa pessoa. E eles mandaram um e-mail para a secretária executiva, a pessoa que tinha acesso lá às contas da empresa, e mandaram um e-mail para ela, ó, você precisa transferir X dólares lá para uma determinada conta. E um pouco depois desse e-mail, o cara ligou, se passando pelo CEO, com a voz do CEO. E assim, tudo era o cara, não tinha como não falar que não. E a menina caiu nesse golpe. E a empresa, ela gravava as conversas dos colaboradores e eles foram ver e, assim, não dava pra não falar que não era o cara, tipo... Meu Deus. E a gente tava conversando até que é muito curioso, né? Porque, assim, a gente já via essa questão acontecendo, principalmente de manipulação de voz, de rostos, assim, no deepfake, mas voltado pra questão de celebridades, de pessoas públicas, né? A gente conversou até aqui do Trump, do Sim. Obama, do próprio artistas, né? O Tom Cruise também, a gente já vê bastante manipulação, mas quando a gente pega um particular assim, um empresário, né? Você vê, é um empresário que está trazendo a atividade empresarial dele lá no Japão, ok? E para conseguir manipular a voz dele, provavelmente também teve que ter acesso a algum banco de dados, seja áudios particulares, né? Para conseguir treinar aquela inteligência. Isso daí, provavelmente, quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Ele queria fazer aquilo, ele conhecia a empresa, Algo ele bem conhecia... direcionado, né? Bem direcionado. Eles conheciam a pessoa, eles conheciam... Já devia estar sondando há um tempo. sondando ali, não é um negócio que acontece de um dia para o outro. Existiu um planejamento por trás. Então a gente observa nos últimos anos uma tendência disso, dos ataques, eles não serem mais. Ainda existe muito ataque. O cara joga lá 1 milhão de e-mails de phishing e vai ver quem pega. Ainda existe, mas a gente observa esses ataques mais direcionados. E esses ataques direcionados, só existe uma única forma de você conseguir evitar esse tipo de ataque, que é com conscientização. Não tem outra forma. Porque uma pessoa dessa, que faz esse tipo de ataque, ele não vai alarmar uma ferramenta de firewall, ele não vai alarmar uma ferramenta de detecção de intrusão, porque ele não está explorando uma vulnerabilidade técnica. Ele está explorando uma vulnerabilidade de pessoas, né, de processo. Né? Então, a LGPD ela vem muito nessa tendência da gente ter ali as pessoas, né, como foco principal, os processos são muito importantes e a tecnologia também faz parte. Mas não adianta você vai lá, faz treinamento, cria processo, implanta políticas, se o seu firewall está desatualizado, se o seu sistema operacional você nunca atualizou, porque ele pode explorar cada um desses pontos. Então, são todos importantes. Essa parte de ter processos e procedimentos assim bem estruturados, para mim, junto ali, claro que para ter treinamento você tem que ter algo para treinar, para ter o treinamento você tem que ter os processos e procedimentos ali bem estruturados, né? E é engraçado, a gente entra nas empresas para fazer consultoria ou projetos de adequação mesmo, LGPD, ou as assessorias que a gente tem de DPO, e às vezes o cliente vira, a gente tá falando especificamente com alguma pessoa que executa um processo ali, ou do financeiro, vamos falar do financeiro, desse exemplo do golpe aí que você trouxe, né? Poxa, mas eu sempre fiz assim, eu trabalho aqui há 5 anos, há 10 anos na empresa, eu sempre fiz dessa forma o pagamento e nunca deu errado. Mas, poxa, você vai esperar dar errado para fazer uma forma correta e segura? Ou você quer prevenir o problema, né? Acho que o grande dificultador, né, de segurança da informação, de proteção de dados que eu vejo assim nas empresas é muito justamente às vezes esse problema de cultura interna, né, do desenvolvimento da cultura interna, de mostrar aquela necessidade e ter ali os processos e procedimentos bem definidos e que sejam seguros, que as pessoas apliquem eles, porque senão não adianta também eu ter um treinamento genérico ali sobre,
6 anos de lei, né? E eu vejo gente fazendo treinamento ao que é a LGPD. Gente, todo mundo sabe, a gente vê as pessoas hoje, é comum as pessoas falarem sobre LGPD, sobre proteção de dados. Só que se você não tiver ali o procedimento, né? A gente faz uns popzinhos, né? Os procedimentos operacionais padrão de quem que tem que aprovar tal coisa, para quem que eu tenho que enviar, como que eu tenho que enviar, né? Porque às vezes o pessoal pega ali e fala assim, um incidente de segurança é só esses mega vazamentos de dados. E tá muito longe de ser só isso, né? Isso é a pontinha do iceberg. E a gente vê que existem vários outros incidentes de talvez menor escala inicial, mas que a consequência futura dele é uma exploração gigantesca ali dos dados da empresa, né? Ou de vulnerabilidades da empresa. Então, esses últimos 6 anos, pelo menos para mim, trouxe um pouco mais de maturidade no entendimento desse assunto, mas eu vejo assim que tem um passo grande a gente dá ainda, sabe? Tem uma caminhada boa aí, né? Esse daí, na verdade, era justamente um ponto que eu queria trazer para vocês, de ver na experiência prática mesmo, né? Que a gente tem aqui, tanto da parte jurídica quanto da parte de segurança da informação. A gente está falando de 6 anos, afinal já é um prazo assim, para uma lei nova hoje, é um prazo que a gente considera uma maturidade intermediária. Assim, claro que ainda tem muita aresta para a gente conseguir aparar, com certeza, mas como que vocês enxergam aí que está a mentalidade, né? A cultura mesmo das empresas, a mentalidade dos empresários e dos próprios consumidores hoje? O que vocês veem assim na atuação? Eu vejo assim que melhorou muito, né? Antes dessa lei a gente não tinha praticamente nada disso, então era solto muito para as empresas, né? Uma coisa que a gente precisa ter em mente que a LGPD, ela não é uma coisa só para as empresas, é para nós como pessoas, como cidadãos, cidadãos. Uhum. Então a gente acaba que a gente é afetado também de como os nossos dados, né? E os nossos dados estão aí em todo lado, né? A gente tem dado espalhado em todos os locais, né? Várias, né? Governo, então, né? Plataforma de governo que recentemente teve um problema de invasão aí, o FGTS quase, né, toda semana sofreu ali, né? Então, vou te falar. Então a gente imagina ali, vamos pegar uma plataforma do FGTS que sofreu um vazamento de dados, não sei quantas milhões de contas lá e tal. O tipo de dado que esse pessoal tem nosso. Esse pessoal tem dado que a gente não sabe. Por exemplo, você sabe o número da sua carteira de trabalho? O FGTS sabe. Não sei. E vazou o dado. Entendeu? Eu não sei o meu número da minha carteira de trabalho. Entendeu? Então, existem dados que a gente nem sabe. A gente sabe que ele existe, ele é nosso, ele é... Mas a gente não sabe esse dado. Por exemplo, você com um número lá, você vai ver e não vai saber que é o seu. Exatamente. Porque... E uma coisa que me dói o coração nisso, até desculpa te interromper, André, mas uma coisa que me dói o coração nisso, cara, que é o seguinte... de um vazamento, por exemplo, desses dados, que são dados assim, não são dados sensíveis de acordo com a lei, mas são dados que revelam sensibilidade de informações a respeito da pessoa e abrem campos de exploração que a gente não sabe quais vão ser os danos, né? E esse que é o principal ponto, porque quando tem um vazamento de dados desse, eu não tenho às vezes um dano patrimonial direto decorrente desse vazamento de dados, desse incidente de segurança. Mas é aquele negócio. Caiu na rede, é peixe. Então, na hora que esse dado tá ali disponível na internet e são vendidos, né, nesses sites aí da Deep Web, e o pessoal tá tão ousado hoje que você nem precisa ir na Deep Web mais para você encontrar esses pacotes de dados, pacotes de informações, você acha aí em fóruns online, em grupos e tudo mais para comprar por centavos, assim, listas e listas de informações. E os danos, eles vão ser posteriores, né, a partir do uso por esses terceiros desses dados. E a gente vai ver para a jurisprudência que hoje está se consolidando, e para mim é uma vergonha que o titular tem que comprovar o dano e que o dano é diretamente, né, o nexo causal que a gente fala, o dano é diretamente relacionado àquele vazamento de dado ali. Mas, poxa, peraí, como que eu, um titular que é leigo, que não tenho as ferramentas técnicas, mas sei que o meu dado foi vazado daquela empresa, porque a gente vê esses vazamentos, eles são comprovados,
mas eu não consigo comprovar que o golpe que eu caí depois que um cara me ligou, que tinha todas as minhas informações de carteira de trabalho, de INSS, o cara me passou um golpe, se passando ali pelo INSS, eu acreditei e caí, transferi recurso e tudo mais, aí eu não consigo comprovar o nexo causal desse vazamento com esse golpe que eu caí, e o titular, que é o mais vulnerável, fica sem ajuda. Fica à mercê, exatamente. Não tem Exatamente. jeito, cara. Essa questão, a gente vê muito que a lei ela foi feita, ela foi escrita muito baseada na lei europeia, mas ainda falta, né, que é esse passo enorme aí que precisamos de seguir ainda, que é a regulamentação. Você ter o direcionamento do que efetivamente a gente vai seguir, né? Então, eu vejo muito muito lento esse processo de regulamentação por parte da NPD. Então, a NPD ela ficou um negócio meio para inglês ver, Vai, não ela vai, não né? escuta muito a sociedade civil, né? Existem várias entidades que participam efetivamente, né? Eu faço parte de uma, que é a PEDADOS, que é a Associação de Profissionais de Proteção de Dados, é a maior do país. Eu faço parte do Comitê de Segurança da PEDADOS de Minas Gerais, e a gente vê muito no grupo que, assim, eles não escutam muito, assim, tipo, os caras fazem meio que da cabeça deles. E, né, e a gente sabe, existe muito lobby no meio do caminho, existe esse tipo de situação, mas o que falta é regulamentar para a gente ter um direcionamento do que é o mínimo necessário para a gente prover aquilo. Então, hoje, não existe nenhuma regulamentação na LGPD falando de segurança cibernética efetivamente. Existem ali, né, a gente sabe, né, a TI, ela, diferente das outras áreas, ela já é uma área que ela já se organiza por si só há muito tempo, ela já possui uma maturidade de processos muito mais avançada do que a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, nós da TI, nós temos ali já vários frameworks que a gente consegue consultar e seguir, né? Temos ali a ISO 27001, nós temos o NIST CSF, que nos dá um direcionamento do que são as boas práticas de segurança para a gente manter um padrão mínimo ali de proteção desses dados, né? Que acaba que a gente protegendo a nossa infraestrutura, protegendo a nossa empresa, a gente protege os dados que estão ali dentro. Né, um vai meio que puxando o outro. Mas falta da LGPD, da NPD, né, com foco na LGPD, de dar esse direcionamento do que é o mínimo viável para a gente não ter esse problema. Porque o vazamento, mesmo que você aplique todos os processos da ISO ou do NIST, tenha os melhores equipamentos, tenha tudo de melhor, você ainda pode sofrer um vazamento. E aí, como é que funciona nesse caso? Então, até uma pergunta a se fazer, né, da gente poder trazer também esse debate para quem toma as decisões lá em cima. Exatamente. A blindagem, ela é impossível, né? Ela não existe uma blindagem 100%. E quanto mais a gente acha que a gente está avançando em segurança da informação, os golpistas, eles estão avançando ainda mais. Estão 3 passos para frente, com certeza. Eles estão pelo menos uns 2, 3 anos na nossa frente aí, com certeza. Cara, uma coisa que eu queria compartilhar um pouquinho sobre essa questão de cultura, eu acho que o André resumiu muito bem, sabe? Eu também vejo uma necessidade grande, uma maior atuação ali da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é essencial. Eu vejo assim que do ano passado para cá eles começaram a atuar um pouquinho mais, mas está longe de ser realmente o que de fato a Lei Geral de Proteção de Dados precisa, para ela não se tornar uma legislação setorial, que esse é o meu maior medo, que eu vejo que ela tem se tornado nesses últimos 2 anos. Talvez. Por quê? Quando a gente, minha visão assim, né? Quando a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados efetivamente promulgada ali em 2018, e a gente já inicia a LGPD com um hiato ali de 2 anos para sua vigência inicial. E aí as empresas, aquele negócio, se eu tenho 2 anos, daqui 2 anos eu vejo isso. E deixaram isso pro último momento. O dia 31/12, geralmente. E quando a lei foi entrar em vigor de verdade, nós tivemos a pandemia que o André comentou.
E aquilo ali teve um impacto econômico gigantesco nas empresas. Aí tivemos aquele movimento de pessoas tentando adiar por mais um ano, vai prorrogar, teve uma pequena prorrogaçãozinha, depois tentaram prorrogar de novo, não, vamos prorrogar só as sanções. Aí como é que você entra uma lei em vigor, mas as sanções não? Que efetividade que tem uma legislação dessa? Então aí demoramos mais um ano, até que em 2021 que a lei em pleno vigor, assim, 100% da legislação entra em pleno vigor. Mas aí você tem um país que estava, um país, não só o país, mas o mundo que estava assolado ali por uma destruição econômica que a pandemia deixou. Nós tínhamos a realidade lá atrás, e isso eu falo até com um certo orgulho, de o Brasil estar ali na vanguarda de uma legislação geral de proteção de dados, que poucos países no mundo tinham isso. Então a gente já estava na frente, por exemplo, do próprio Estados Unidos, né? A gente tinha ali uma base muito forte com relação à Europa, mas frente aos Estados Unidos e a outros países assim de grande relevância econômica no mundo, a gente estava bem na frente. Só que o empresariado brasileiro, de forma geral, via isso, na verdade, como uma invenção de moda do governo, sabe? Estão trazendo mais obrigações, mais sanções para a gente. Mais um custo para a empresa. Mas o movimento global ele veio rápido em resposta. E você pode ver que hoje a maioria dos países tem legislações ou gerais ou setoriais abrangentes de proteção de dados. E nós tivemos ali numa vanguarda. Só que essa vanguarda, para mim, foi mal aproveitada. Por quê? Aí a gente começou aquelas ondas de adequação, né? Primeiro aquelas grandes empresas e multinacionais vieram com a adequação, principalmente porque os outros países que elas estavam exigiam isso, elas começaram a exigir dos seus fornecedores e aí em cadeias, né, dos maiores para os menores. Só que com uma atuação fraca da NPD, ali principalmente nesses anos 21, 22 e 23, ano passado também, as empresas começaram a deixar isso de lado. E quem se preocupava com isso, que daí é onde eu falei daquela questão da legislação setorial, são empresas de alguns setores, tipo telecom, tipo saúde, que são setores visados, né? Aí a pessoa recebe ligação dentro de casa lá, de onde que você conseguiu o meu telefone? Então essa maturidade, pelo menos os brasileiros, eles já foram tendo. Mas eu concordo 100% com você, André. Se a gente não tiver uma atuação cada vez mais forte da NPD, a legislação, de fato, como ela deveria ser, ela não vai causar os efeitos e trazer os benefícios. Até porque a gente fala muito sobre os problemas, né, que a LGPD traz e não fala sobre os benefícios. E eles são muitos, né? Eles são muitos. Então, assim, essa é uma visão geral que eu queria compartilhar. Eu acho que a gente tá num caminho positivo, mas temos muito para andar e eu acho que a gente depende cada vez mais da NPD. E de associações assim também, André, como essa que você participa, porque é a forma de pressão para a NPD, né? Porque lá a gente discute vários assuntos com esse foco, né? A gente né, une-se os especialistas no assunto, efetivamente, né? Pessoas do mercado mesmo, né? Que possuem ali as dificuldades do dia a dia, né? Então a gente consegue, às vezes, debater e ter uma força maior para pressionar a NPD em alguns pontos nesse sentido, né? Só que, infelizmente, não tem sido tão efetivo quanto a gente esperaria que fosse, né? Demais. Realmente evoluiu muito mesmo nos últimos anos, a maturidade de maneira geral, inclusive nas pequenas empresas, né? Não é mais algo que é só as grandes empresas que demandam isso. Essa questão de um meio que cobrar do outro, ela é importante, porque, né, você meio que força o seu fornecedor ou seu parceiro de negócio a andar minimamente protegido. Então isso vai vir um efeito em cadeia, né? Um vai meio que vai segurando a mão do outro, que o benefício é para nós
né, no final das contas, nós que somos os donos dos dados, né? Nós, Exato. pessoas físicas. Então, Exatamente. isso é benefício para nós todos e o caminho é longo, mas ainda... Eu acho que a gente está Vamos indo num no caminho futuro. certo. O caminho, ele é Ó, certo. espero. O caminho, ele o direcionamento, ele é certo, mas eu vejo também, concordo com o João, que o caminho é longo ainda. Temos muito ainda que É trilhar. Ô André, e sem querer fazer uma consultoria gratuita aqui com você agora, mas até para deixar umas dicas aí Sim. para os nossos ouvintes e tudo mais, eu achei muito legal o que você compartilhou já da evolução sobre ataques cibernéticos, principalmente nesse tipo de ataque direcional, né? Que os golpistas ali, eles estudam a empresa, estudam as vulnerabilidades para fazer aquele ataque direcionado. E realmente, talvez aí, principalmente com agora a inteligência artificial e novas tecnologias, isso comece a ficar cada vez mais comum. Mas aquele que é o ataque de arpão, né? Com direcionar assim. Mas aquele ataque de rede de pesca, eu acho que ele é muito Muito. comum, né? E aí as empresas, elas às vezes elas ficam muito pensando assim, mas eu sou pequeno, né? Você tá falando das pequenas e médias empresas. Eu sou pequeno, que esse cara vai querer vir aqui comigo fazer um ataque? Mas eles esquecem assim que, na verdade, os golpes eles estão jogando uma rede em mar Não é tão aberto. pessoal assim. Não, Não é. quem cair, eles pegam um ataque de phishing ali, mandando um cupom falso de iFood, por exemplo, não manda para uma empresa ou para outra, eles mandam para 300 empresas. E o funcionário que tá sem treinamento, que foi aquilo que você falou, que não tem processos bem definidos de o que fazer quando receber um e-mail suspeito, o cara vai lá e clica no link e dá acesso ali a todo o ambiente Estrutura digital, estrutura da Exatamente. empresa. E aí, André, pensando nisso, que a gente tem que se proteger mais nesses pontos. Você falou um pouquinho da cultura, mas eu queria que você entrasse um pouquinho na parte técnica, assim. Sim. Compartilha conosco, assim, os principais itens de segurança, as principais práticas que precisam ser adotadas hoje por empresas para elas estarem ali minimamente seguras. De novo, o caminho é longo, porque tem muita coisa a ser feita na maioria das empresas. A gente vê, às vezes, até grandes empresas que pecam em detalhes assim que são básicos, né, nesse tipo de cenário. Então, a gente está vindo aí de um cenário, né, agora pós-pandemia, né, muita gente foi home office, então a proteção para quem está em home office ela é diferente de uma proteção de quem está no escritório. Então a gente observa esse movimento de quem está voltando agora para o escritório. A gente vê muitas empresas, né, deixando de ser home office, né, passando para o modo presencial, né. Mas existem, assim, na parte tecnológica, ferramentas básicas de proteção, né. A citar, a gente tem os equipamentos de firewall, né, que vão fazer essa proteção nossa, né, do que efetivamente a gente pode acessar externamente para dentro da rede, né, de dentro da rede para fora também. Então, vamos citar um exemplo aqui, né, a gente recebeu um link que esse link ele é um link fraudulento, né. As ferramentas de Fire hoje em dia, de nova geração, elas conseguem analisar aquele link e ver se aquilo ali realmente é um link efetivo ou não. Às vezes, né, você tem lá um filtro anti-spam. Certificado de segurança também. Perfeito. Às vezes o certificado não está válido, às vezes passou pelo filtro de phishing, né, da sua ferramenta de e-mail e caiu ali na sua caixa de mensagem. Então, você ter mecanismos de como isso efetivamente pode bloquear isso daí é importante, né? Outro movimento muito importante com relação ao vazamento de dados na parte de tecnologia é você ter múltiplos fatores de autenticação. Isso é básico. Por quê? Porque o que vaza hoje em dia? Vaza é credencial. Você tem lá um banco de dados que foi invadido com milhares de logins e senhas. Então isso tá na internet. Né? Você deve ter a senha que você usa no seu e-mail particular, provavelmente ela está vazada em algum lugar, né? Muitas das vezes a pessoa usa a senha do e-mail igual é a senha que loga no login da empresa, que é igual a que... E por aí vai. Inclusive tem um site bem legal que é Have I Been Pwned, né? Perfeito. Se vocês pesquisarem aí
no Google, né? Jogar Have I Been Pwned, você joga ali o seu e-mail e ele dá... É muito legal porque ele dá com detalhes, assim, vazamentos de dados em que seu e-mail foram identificados e que foi vazada a sua senha também. Mas aí eu vou deixar até outra dica. Se você não quiser usar esse site, quem utiliza conta Google, o próprio Google faz isso. No gerenciador de senhas ali, ele identifica também senhas com vulnerabilidades, né? Eu tava, inclusive, olhando isso semana passada. Eu tive vazamento de dados a partir do Canva, né? O site lá de design e tudo mais. Tive também... De um blog que eu assinava uma newsletter, e essa é uma dica que eu sempre dou, por exemplo, nunca utilizar e-mail corporativo para fazer, por exemplo, cadastro em blogs e newsletters e tudo mais, porque a gente nunca sabe qual que é a segurança de fato que eles têm, né? E geralmente a pessoa coloca a mesma senha do e-mail corporativo nesses sites também. A pessoa faz um e-mailzinho simples, que é o e-mail... Desculpa, a senha simples, que é a senha master, e aí ela usa pro e-mail dela que tá cadastrado cartão, que tá cadastrado banco, e sua vida tá ali no seu e-mail hoje, né? Isso é muito comum, João. Isso é muito comum e é aí aonde vai ter o problema, porque se essa credencial vazar em qualquer lugar, a pessoa tem acesso, né, quem tiver acesso a esses dados, a acessar qualquer um desses conteúdos. Então, o que te salva desse tipo de cenário? É você habilitar, quando possível, o duplo fator de autenticação, porque mesmo que ele tenha usuário e a senha, ele vai precisar de uma outra forma, seja um token, seja uma digital, às vezes por Face, você ter essa proteção. Você recebe a notificação também né, que está acontecendo alguma coisa. Também nessa questão, né, de fazer os cadastros, você utilizar cofre de senha. Boa. O cofre de senha, ele também ajuda nesse tipo de situação. Porque realmente é difícil você ficar lembrando um monte de senha. É humanamente impossível. E ficar anotando no papelzinho também. Anotar no papel, anotar no papel também, por cima da mesa, pelo perigoso. Amor de Deus, não façam isso. Vou deixar mais uma dica aqui, então. Tô adiantando todas as minhas dicas do final do podcast para metade, mas eu justamente eu fiz essa pesquisa lá no Have I Been Pwned, que eu estava fazendo um curso de atualização em segurança da informação, e aí bateram muito no curso nessa questão do cofre de senhas. E aí eu fiz uma pesquisa bem abrangente de algumas opções. E o próprio Google, ele tem um cofre de senha, gerenciador de senha, mas para mim, se eu usar o próprio Google, para quem usa a senha, é a mesma coisa que você ter o backup da empresa salvo no próprio servidor, sabe? Pessoal, você acha que é engraçado, mas eu já vi casos reais de incidente de segurança que a pessoa tinha backup, tudo feito todo dia, o backup certinho, mas o backup ele estava salvo no próprio servidor. E aí o servidor bloqueado, como é que você tem acesso? Ou no HD externo que estava em cima do servidor. Aí o ladrão entrou na empresa e roubou o servidor e o backup. Aí não Mas a dica que eu queria deixar é do gerenciador que chama NordPass. Ele tem um custo muito barato, é coisa assim, tipo de $14 por ano. E as funcionalidades dele são muito boas e, assim, em questão de custo-benefício e da segurança que oferece, hoje é um dos melhores do mercado. Então já vou deixar essa dica aí para quem quer um cofre de senhas. Eu conheço essa ferramenta, né? Realmente muito boa. E... Eles têm MFA também, você pode utilizar para tudo que você quiser. Mesmo se o site não tiver um duplo fator de autentificação, você cadastra seu e-mail na plataforma e ela sempre vai gerar um duplo fator de autenticação para você. E ela funciona no seu computador, vai funcionar no tablet, vai funcionar no smartphone, ela é multiplataformas, né? Então, as suas senhas ficam salvas independente de onde você esteja acessando. Isso é essencial também, né? Porque você ter salvado só em um dispositivo, não adiantou. Aconteceu alguma coisa com aquele dispositivo, você perde todos os seus acessos. E é legal que elimina aquele seu negócio. E às vezes você fica pensando, poxa, mas como é que eu vou ter 20 senhas e vou lembrar de todos? Você não precisa lembrar de todos. Você usa o gerenciador, ele mesmo já cria senhas aleatórias de até 60 caracteres, misturando ali números, letras e tudo mais. E aí, quando você for entrar, você vai usar sempre esse aplicativo ou no seu computador ou no seu celular
para fazer o login. Então, tira todo aquele trabalho e você começa a utilizar senhas de fato seguras. O André deve conhecer muito bem, mas tem uma imagenzinha muito famosa assim, na segurança da informação que é legal, que mostra, assim, a depender da quantidade de letras e números que tem na sua senha, o tempo que demora a ser descoberto. Então, se a sua senha é daquela simplesinha que tem 3, que é só de letras... Só tem letra, tem caractere especial? Sei lá, são algumas horas pra descobrir. Se for só número, até 6 caracteres é instantâneo. Olha isso. Eles já conseguem instantaneamente já descobrir a senha. Mas chega num ponto ali, cara, que a depender da quantidade de números e letras que você usa, são milênios, talvez, que uma tecnologia demoraria pra descobrir sua senha, sabe? Exatamente. O custo de descobrir aquela senha não justifica, né? Não. É isso. A ideia é essa, é você... Quanto mais caracteres você coloca, quanto maior a complexidade dessa senha, mais difícil de você criar padrões essa senha tiver, mais complicado vai ficando para quem... Mais desincentivo a acontecer. Até pro público aí, né? Existe o ataque, né? Chamado de força bruta, que ele vai fazer isso. Ele vai testar, às vezes ele tem um login, ou às vezes ele vai testar também o login, e ele fica ali tentando milhares e milhares de contas, né? Milhares de senhas, até ele descobrir uma que efetivamente seja válida. Né? E aí nessa esteira, né, até de novo, né, na parte tecnológica aí, né, a gente sempre, né, nós administradores de tecnologia, né, implementarmos mecanismos de, depois de tantas tentativas de acesso incorretas, vamos bloquear esse usuário por 30 minutos. Isso já dificulta muito mais a quantidade de tentativas que um atacante às vezes precisa de fazer para ele ter efetivamente sucesso nesse cenário. Então, a autenticação hoje ela é crítica, tá? Crítica. O dado vaza. Existem casos que um atacante invade efetivamente o sistema, explora uma vulnerabilidade. Isso existe, isso acontece. Mas a grande maioria dos casos que a gente tem de invasões ou de vazamento de dados é assim: o cara descobriu uma credencial, vazou uma credencial em algum lugar e testou ali e funcionou. Utilização de credencial padrão também é muito comum. Então a gente tem lá, você tem lá no seu modem o usuário é de mim. Nunca trocou. Aí... né, você configurou lá um sistema, lá um site, um sistema novo, tem lá uma credencial padrão e você não foi lá e trocou essa credencial. Recebe às vezes um público grande, você tem a mesma rede de Wi-Fi para acesso de sistema interno e para acesso público que qualquer pessoa sem senha consegue acessar. Né? Tem uns negócios que são básicos, né? Que as pessoas isso aqui nunca vai dar problema. É onde que dá o problema. Onde dá o problema. Exatamente, justo foco. São coisas assim que não demandam, na maioria das vezes, não demandam grandes investimentos. As empresas elas têm esse preconceito de nossa, eu vou mexer com segurança, eu vou pôr um firewall extremamente caro, vou comprar uma ferramenta de antivírus extremamente cara e eu tô resolvido o meu problema. Não. Ele preocupa em fechar a porta do fundo, as janelas, tudo mais, mas a porta da frente ele deixa sempre aberta e trancada. Né? Ou então vai lá e coloca um aramezinho na porta para fechar. Então, muitas das vezes, o processo é simples. Implementa um MFA quando for possível. Né? Vamos criar um procedimento, né? Entrando um pouco na parte de políticas, né? Vamos criar uma política de senhas. Nossa política de senhas é assim, aqui na nossa empresa, nós vamos ter... A nossa senha ela tem que ter pelo menos 15 caracteres, tem que ter letra, tem que ter caractere especial, e ela vai expirar de 90 em 90 dias. Não precisa ser um negócio também de expirar toda semana, que tem empresa que acha que isso traz segurança também. Mas qual que é o problema disso? Às vezes você pesar demais a mão na segurança. Você começa a criar contorno. Você dá um exemplo, você cria uma política que você troca a senha toda semana. E aí você não fornece para o seu colaborador um cofre de senhas, igual a gente conversou. O que a pessoa vai fazer? Ela não vai lembrar essa senha. Exatamente. Aí ela vai anotar no caderninho. Aí ela vai deixar ali num bloco de notas na área de trabalho. Eu já vi demais. Bloco de notas na área de trabalho com a senha lá dentro. E geralmente aquela pessoa que nem bloqueia a tela para sair não do ambiente dela. Tá ali a senha. Então, aí o cara da segurança, não, eu vou fazer um negócio de segurança, vou bloquear toda semana, vai ter que trocar a senha. Aí você gera um outro problema.
É melhor, às vezes, vamos trocar mensalmente, ou às vezes a cada 2 meses, dependendo da criticidade, é suficiente. O que, que é o importante? Você criar o processo, você pensar nessa segurança da complexidade de senha, quando possível, habilitar o múltiplo fator de autenticação, né, para você poder trazer um credenciamento melhor, que é o que os caras vão focar mesmo, vão focar na credencial, eles vão focar na pessoa, né, eles vão tentar buscar ali um usuário, uma senha, né, com e-mail fraudulento, ou às vezes até com engenharia social ligando, não é muito comum, geralmente quem faz isso é direcionado, o cara sabe quem que ele tá buscando, né, isso fica, às vezes para as grandes organizações, às vezes até é verdade, as pequenas às vezes passam um pouco mais imunes nesse tipo de cenário, mas a rede de pesca, ela tá aí e qualquer um pode cair nesse tipo de rede. Né, cara? Em resumo, é fazer o básico bem feito. Tem que fazer o feijãozinho com arroz, não tem jeito. E mais um ponto, né, que a gente, né, que é importante, inclusive pensando na proteção de dados, né, é a gente trabalhar sempre com criptografia, né? A criptografia, ela é muito importante para a gente trazer essa segurança dos dados, né? Porque mesmo, vamos pensar assim, né? A gente tem lá, o nosso banco de dados está lá dentro, funcionando, e alguém foi lá e conseguiu acesso a esse banco de dados. A gente ter essa proteção de que mesmo que alguém consiga violar esse banco de dados ou consiga ter acesso a esse banco de dados, a gente não expõe a esses dados que estão lá dentro. Né? Então, até a LGPD, ela fala disso, né? Que é a gente ter a anonimização dos dados ou pseudo-anonimização. Eu não concordo muito com essa questão da pseudo-anonimização, não sei o que o João acha desse termo na lei, mas eu acho que o dado tem que ser anonimizado por completo. Essa pseudonimização é aquela questão que abre a famosa brecha da lei, né? Porque assim, a gente fala de uma pseudonimização. Cara, a anonimização, ela já fica... É um termo que deixa a gente um pouco mais blindado, né? Não abre muita margem. Quando você fala em pseudonimização, é quando começa a abrir aquela margem subjetiva. Até onde que eu posso ir é considerado mesmo anonimização, né? Sim. É aí que falta, inclusive, de novo, regulamentação, né? Então, a NPD, ela tinha que pensar nisso, beleza, até onde vai a anonimização, pseudo-anonimização, né? O que é válido, o que não é, para a gente ter um guia. Porque hoje a gente vê as empresas, é muito difícil computacionalmente você fazer anonimização de dados, né? Porque você vai envolver criptografia no meio do caminho. E você colocou criptografia em qualquer processo, você aumenta o consumo de recurso computacional, porque você tem que criptografar, descriptografar. Então você imagina ali o banco de dados o tempo todo fazendo consultas e fazendo, né, funcionando ali o sistema. E aí você tem que, toda vez que você precisar do dado do João, você tem que ir lá, pegar uma chave de criptografia que está em algum lugar, descriptografar aquele dado para você poder gerar um relatório, por exemplo. Então isso tem que ser muito bem pensado, porque a gente não pode, de novo, pesar a mão na segurança. A segurança é importante, mas aí, beleza, eu implementei a anonimização de dados e o meu sistema ficou horrível, ficou lento, ficou travado. O problema maior disso que eu vejo, André, é que, na verdade, me parece que as empresas elas querem utilizar da anonimização para fugir da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque é aquela questão, né? A lei ela é aplicável a dados pessoais. Se não são considerados dados pessoais, ou seja, se não permite, de alguma forma, identificar uma pessoa... não vai ser aplicável a Lei Geral de Proteção naquele caso ali. Aí as empresas elas acham que elas vão ali no cadastro da pessoa e vai trocar o CPF por um asterisco ali, alguns números, e isso está anonimizado. Só que esquecem que, de fato, o que a lei traz sobre a anonimização de dados é a exclusão total de qualquer possibilidade de individualização e identificação daquela pessoa. Então, se de alguma forma ela conseguir fazer uma engenharia reversa através de criptografia ou qualquer outra forma, esse dado ele de fato não vai ser considerado anonimizado, porque a empresa ela ainda tem a possibilidade de em algum momento fazer a identificação dela. Então, o que de fato eu acho que precisa ser mais bem trabalhado, e aí talvez falte realmente
uma regulamentação melhor pela NPD é de fato o seguinte, de que quando que essa anonimização ela vai ser aplicável? Porque, por exemplo, se eu tô falando que eu tô fazendo ali uma pesquisa e uma pesquisa qualitativa, então as empresas fazem muito, né, pesquisa qualitativa sobre sistema, sobre o serviço dela. Ela faz a pergunta para o João, para o André e para o Thales. Qual que foi a nota de cada um sobre o sistema? Ela não precisa saber que o Thales Calaza deu 9, que o André Borsatti deu 10 e que o João Doreto deu 8. Ela precisa saber que 3 pessoas que utilizaram deram essas notas e teve a média tal. Então eu simplesmente consigo, de fato, e sem perder a eficiência do processo, anonimizar todas essas informações. Eu não preciso manter uma cópia, um backup e em algum momento identificar o André, o Thales ou o João. Mas se eu tô fazendo, às vezes, o cadastro do André, do Thales e o João na minha plataforma, e porque eu tiro ali a possibilidade de visualização do CPF e tudo mais, eu acho que eu tô anonimizando ou pseudo-anonimizando, eu não tô fazendo isso de fato, eu tô criando uma ilusão para tentar fugir da aplicação da lei. Mas se você tiver qualquer problema com isso depois e tiver ali uma investigação de fato, a lei ela vai ser aplicável para o seu caso. Porque você consegue, de alguma forma, fazer essa identificação. Então, essa última semana passada nós tivemos ali a regulamentação da NPD agora sobre transferência internacional de dados e lá a gente consegue ver um vislumbre sobre anonimização. Só que eu ainda acho que vai faltar a definição de padrões técnicos, que foi um trabalho que foi realizado, não pela NPD, mas foi realizado pelo grupo de segurança do Pix, que foi muito bem feito e foi muito difícil, porque você tem que criar padrões técnicos de interoperabilidade justamente desses sistemas, desses dados, como que eu vou fazer a transferência segura dessas informações agora, como que eu vou utilizar essas informações em padrões técnicos seguros, porque se você anonimiza de um jeito e daqui a pouco aquela tecnologia ela não é mais aplicável ou para outro processo que esse dado precisa ser utilizado, a tecnologia não vai ser aplicável, você começa a criar esses problemas de falta de... Um não vai conversar com o outro, né? Isso. E aí você cria aqueles contornos da segurança que você bem falou, né, André? Exatamente. E isso vem muito na esteira também da privacidade o privacy by design, né? Há um tempo atrás as empresas, os sistemas, eles coletavam todos os tipos de dados, o máximo que eles conseguiam, né, para o cara fazer lá um e-mail marketing, para fazer... Os cookies já haviam todos marcados ali. Né? Agora não pode ser assim mais. Então, os novos sistemas e os sistemas antigos, em suas revitalizações, é importante que haja observância nesse tipo de cenário. Porque a privacidade por padrão, ela é fundamental para esse processo de... eu preciso de armazenar o nome do André, do João, do Thales. Não, às vezes o meu processo roda bem. E aí, pensando de novo computacionalmente... ele funciona até melhor o processo, porque é menos coisa sendo processada ali, exatamente, que muitas das vezes é desnecessário para o seu processo. Então, você trabalhar ali, né, desde o começo, desde a concepção, você vai otimizar o seu processo. Então, se eu não preciso coletar 1 milhão de cookies na hora de acessar o meu site, para que eu vou fazer a coleta desses cookies? Então, o site ele vai ficar mais fluido, ele vai ficar mais leve. Porque né? armazenamento é caro, processamento tudo de dado é caro, então... Caro. Né? Então, essa questão dos cookies, né, ela é muito latente com a vinda da LGPD, né? Antes, os cookies vinham, ninguém sabia nem o que era cookie. Né? Hoje em dia, você já entra no site, aí teve uma época que tinha se você permitia ou não alguns cookies, né? Agora, você escolhe quais cookies você vai permitir ou não. Porque existem cookies que são necessários para o funcionamento do site, né? Outros
o site funciona melhor se você tiver aqueles cookies, mas ele ainda funciona sem. E tem cookie que realmente é para ver o seu padrão mesmo, para entender quem que é você, para te oferecer mais lá na frente perfil de consumo. Esse que é o que você realmente tem que tomar cuidado. Então, a gente vê, isso foi até algo bacana que a lei trouxe, né? Que é a gente, no site, de maneira geral, onde você cadastra, você ter claramente, né? A gente vê muito, né? Acho que a maioria já estão adequados, né? Os que não estão, né, estão ficando para trás, né? Porque isso já não é mais um diferencial competitivo, isso já virou obrigação mesmo. Né? Isso aí é o básico esperado. Então, e não adianta agora, além, assim, até um pouco mais além, você falou do Privacy by Design, né? Mas indo um pouquinho mais além, não adianta também só ter ali a opção do cara apertar e escolher qual que ele quer. Ele tem que realmente saber qual, né? E a empresa precisa garantir isso, né? O Thales, ele fala muito sobre design aplicado ali para o mundo jurídico, né? O legal design e tem outros termos, né? Dentre eles, tem um que o Thales trabalha muito bem, que é a linguagem simples ali pro titular de dados aplicado nesse caso, né? Então, a gente precisa trazer essas informações esclarecidas, né? Bem indicadas para ele saber como que vai ser o melhor cara para falar disso, né? Não, de forma alguma, mas realmente, porque se a gente trouxer aquela informação e a gente trouxer ela de uma forma muito truncada, é o juridiquês que a gente fala, né? Traz informação de uma forma jurídica. Será que eu estou sendo realmente transparente? Será que a pessoa, o consumidor final, que está lá para fazer uma compra simples na Amazon, numa Shopee da vida, no Mercado Livre, e eu trago uma informação, poxa, do ponto de vista jurídico, eu tô sendo extremamente transparente, destrinchando nos termos mais belos e eruditos ali. Mas na tecnologia é a mesma coisa. O Techniquez também cai no mesmo caso, né? Se eu colocar lá que eu tô seguindo todas as diretrizes e aí eu falo do framework, do firewall, será que aquela pessoa simples que tá indo ali para comprar um utensílio doméstico, né? Eu entrei na Shopee para comprar uma espátula de frigideira. Será que eu vou saber, eventualmente, o que tá sendo tratado? Conhecer o seu público é importante, até nesse cenário, né? Mas ao mesmo tempo, eu vou falar assim, o usuário também, a gente tem que puxar um pouquinho da orelha do usuário, né? Que a pessoa tem que começar a ler e saber melhor o que tá aceitando. E eu vou falar isso, eu e o Thales, a gente tava comentando sobre um caso um tanto quanto bizarro, né? Eu não tenho todos os detalhes aqui, mas eu queria fazer um comentário geral sobre ele, que foi um casal foi passar o dia na Disney, e isso tem cerca de 2-3 semanas que esse assunto viralizou. O casal foi passar o dia na Disney, eles foram almoçar em um restaurante. Segundo as informações que eu vi, a esposa era a mulher ali do casal, né? Era alérgica a amendoim e tudo mais. Segundo fala, ela chegou a avisar o restaurante que ela era alérgica, recebeu a comida, comeu, passou um pouquinho, ela teve uma reação alérgica porque a comida ela veio com nozes e amendoim, eles não tiraram. Ela teve uma reação alérgica e faleceu disso. Aí, naturalmente, o marido dela foi entrar com um processo contra ali o restaurante e a Disney. O restaurante e a Disney. Perfeito. Que era do complexo lá, né? Só que aí a Disney tentou lançar uma cartada, um coringão ali no processo, e pelo que a gente viu, foi aceito, né? Ou estava em vias de ser aceito, porque tinha jurisprudência lá que... isso não é um caso no Brasil, né? É um caso nos Estados Unidos, mas tem jurisprudência lá que, vamos dizer assim, dá legitimidade para essa cartada da Disney, que é o seguinte: teve um momento que os dois eles assinaram uma licença trial do Disney Plus. Serviço de streaming, né? Isso, serviço de streaming. Que não tinha nada a ver com o que eles estavam nada a ver. Mas, no documento, no termo de uso ali... Os famosos termos e condições que a gente só clica no li aceito. A letrinha miúda. A letrinha miudinha. E lá constava que, caso o assinante tivesse qualquer problema com o conglomerado Disney, seria resolvido através de arbitragem. Ou seja, você não pode levar para o Poder Judiciário normal. Tem que ser para uma câmara especializada em arbitragem, o que é cara, que é difícil. Para uma pessoa física entrar assim não é nada fácil. Inacessível.
Então, você parar pra pensar que você tem que ler, você tem que saber o que você tá aceitando, né? Direto a gente vê alguns casos assim de... Eu já vi gente que ganhou carro porque leu um termo de uso e no termo de uso Eles fazem falava uma que você tinha, brincadeira, né? que você tinha direito a Um easter carro. egg. Tem um termo de uso da Amazon, que se não me engano que é da AWS ou não sei de qual, mas que tem previsão, por exemplo, para limitação de responsabilidade da Amazon em caso de apocalipse zumbi. Tem Isso um mesmo. documento real. Sim, mesmo. tem mesmo, tem mesmo. Eu falo que, gente, e as pessoas não leem essas coisas, né? Acho que Descobre, e aí puxada a de piada, mas orelha. descobre depois de 5 anos que o documento tá publicado, né? É Aí isso. alguém parou pra ler e descobre. Às vezes descobre da pior forma, que é igual esse Fato, casal que fato. na hora que foi ver, Infelizmente. vieram com Exatamente. essa, né? Esse Então, caso até ficou bem famoso e o pessoal até vem bastante perguntar pra gente, né, no meio jurídico. Nossa, mas isso é válido? Isso daí pode? Bom, no Brasil, se isso acontecesse no Brasil, era muito mais difícil dessa discussão ser levada para frente, porque a gente tem uma das legislações consumeristas mais protetivas do mundo. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é uma das legislações mais bem trabalhadas assim do ponto de vista de proteger o consumidor. Agora, realmente, lá nos Estados Unidos, como inclusive a questão da legislação, ela flutua mais de forma estadual, né, de cada estado lá, abre uma margem maior para essa discussão. Então, realmente pode chegar na via de abrir um precedente perigosíssimo, que é, se você já assinou Disney Plus em algum momento, se tiver qualquer problema com qualquer empresa do conglomerado Disney, você tá frito, Você porque não- só poderia recorrer à arbitragem. Então, vamos esperar o desenrolar dessa história aí. E eu já aproveito para te falar, André, que a gente conversou aqui bastante sobre o passado, né, do que aconteceu até hoje, correlacionando esses 6 anos de LGPD que a gente já teve. Mas na sua perspectiva de profissional, de consultor aí de segurança da informação, o que você vê para uma perspectiva futura? O que a gente tem de tendência aí para a segurança da informação? Já que a gente já conversou um pouco do que antes era desejado, hoje já passa a ser um standard, né? Eu espero você ter um requisito mínimo ali. O que a gente tem de próximos passos? a gente vê aí um movimento muito forte nessa questão da proteção mesmo dos ambientes, né? Então, como a gente estava conversando mais cedo, né? Os grupos estão se especializando muito nos ataques e nos vazamentos de dados. Né? Existem grupos aí espalhados pelo mundo, né? Que são especialistas em vazar dados, em invadir sistema, né, em realmente buscar esse tipo de ataque, né? Então, a gente vê aí um primeiro passo aí, uma maior colaboração internacional entre os países para desmantelar mesmo, né, esse tipo de organização. A gente vê aí muitos países trabalhando juntos, né? Teve até um grupo recente aí que ele foi desmantelado, pegaram algumas pessoas desse grupo. A gente tem que ter ciência, assim, não é porque tá na internet que a gente tá imune, tem como achar o pessoal, né? Às vezes dá um pouco de trabalho, porque muitas das vezes você tem, né, esses grupos estão em países que você não tem muito acesso, então a gente tem ali Rússia muito forte nesse tipo de ataque, Coreia do Norte muito forte nesse tipo de ataque, né? Aquele leste europeu ali da Ucrânia para frente ali, ele é meio obscuro. Então, como é que você vai lá Uma dentro guerra da... digital 24 horas, né? A tempo gente todo. acha que a gente fica preocupado só com as guerras de mísseis, assim, mas as guerras digitais, às vezes, elas são mais prejudiciais do que essas próprias guerras que a gente vê na mídia Exatamente. convencionais, né? Exatamente. E pensando numa perspectiva de futuro, né, as empresas se preocuparem mais ainda com processos, né? Os processos são importantes, não só para proteção de dados, mas para proteção dos dados, né? A gente não está falando só de pessoas, a gente está falando dos dados da empresa. Segredo de negócio, Tudo. né? Às vezes o negócio está ali dentro do sistema da empresa, né? Então, cada vez mais as empresas estarem mais focadas na governança desses dados. Então, pô, beleza, eu já tenho ali um equipamento de firewall bem configurado, eu já tenho uma ferramenta de antivírus, as ferramentas, né? Existem várias no mercado. Mas, poxa, meu backup está sendo feito de maneira efetiva, eu tenho um processo de ir lá e checar o meu backup, quantas vezes por dia meu backup faz, né, ou né, quantas vezes, né, uma vez ao dia, mas eu testo esse backup, isso é governança, isso é processo. Então, os processos, eles são importantes
para que haja a proteção efetiva dos dados. Então, existem frameworks que nos guiam com relação a isso. Eu vou deixar até os links aí depois para a gente colocar. Legal. De alguns frameworks que são focados nesse tipo de situação, né? A gente tem aí a ISO 27001, que ela é a mais famosa, né? Inclusive até mais acessível, né? Mais pessoas conhecem, que ela vai dizer exatamente isso, né? De você trazer ali o seu plano de gestão de segurança da informação, né? Mas existem outras, a 27701, que é uma ISO que ela é focada em proteção de dados, né? Então, também muito nessa visão, né, de proteção de dados. Existe o NIST, que é um análogo ali a ISO, né? A ISO é mais do mundo e os americanos, eles gostam de ter o deles, né? Então o NIST é mais focado no mercado americano, mas também com conteúdo muito abrangente, muito bom bem também, então bem relevante, assim, elas são equivalentes, então, pô, na minha empresa eu vou seguir NIST, ok. Na minha empresa eu vou seguir ISO, ok também. O importante é você ter a governança, às vezes, pô, você vai fazer tudo que tá lá? Não, às vezes no meu negócio faz muito sentido de eu ter ali um processo de criptografia em trânsito, não, às vezes... Pô, uma política de segurança, uma política de backup, uma política de senhas. Então eu vejo muito no futuro as empresas trazendo mais. Legal. E nessa esteira da inteligência artificial, todo mundo está falando nisso, mas realmente é fato, né? As inteligências artificiais vão dificultar muito o processo de detecção, o processo de você identificar o que é real, o que não é. Né? As ferramentas de proteção já trabalham também com inteligência artificial, mas assim, né? Tem 1 ou 2 para proteger e 1000 para tentar invadir. Então a gente, né, tem que se preocupar muito com esse trabalho de realmente de trazer mesmo o que está na vanguarda da proteção, né? Focado muito em processos, em procedimentos e no treinamento de pessoas. Porque no final das contas, o funil, né, ele vem e o último passo ali são as pessoas. Porque o sistema, né, os sistemas, as informações, elas são feitas para servir pessoas. Né? Então, você não tem uma informação que ela só serve para servir ali um outro sistema. Não, você, no final das contas, são as pessoas. Né? Então, você focar nas pessoas, no treinamento, na conscientização, trazer ali as boas práticas de mercado, elas são fundamentais para a gente ter um ambiente mais seguro. Então eu vejo nos próximos anos aí, né, as empresas cada vez se preocupando mais, né? Todo mundo tem medo de ser criptografado, de ter ali o seu dado vazado, né? É caro, dá trabalho porque você fica sem sistema, os resgates estão cada vez mais caros, apesar de ter diminuído no último ano para cá a quantidade de ataques, pelo menos no Brasil, tá? O Brasil, ele é hoje na América Latina o maior país, o país que é mais acometido por ataque cibernético que gera sequestro de dados. Tá? E no último ano, principalmente, os caras meio que elevaram a régua do resgate. Então, se o cara cobrava 1 Bitcoin lá 4 anos atrás, 3 anos atrás, hoje ele já está cobrando 2, 3. Então, esse valor, né, não é recomendado pagar os dados, tá? A gente não recomenda. Já fica a dica. Fica a dica, mas eles estão fazendo isso. Então, estão se especializando. Então, esse trabalho de se preocupar com esse pessoal, ele é importante, né? Trazendo aí proteção para dentro da sua empresa mesmo. Basicamente, então, é fazer o feijão com arroz e refinar o processo na melhoria contínua ali. Não tem muito segredo. Não tem. Não tem muito segredo, porque às vezes a gente vai buscar ferramentas milagrosas aí, que te cobram fortunas e fortunas, e, de novo, às vezes a sua vulnerabilidade ela não está naquilo. Ferramentas ajudam, elas efetivamente ajudam. Mas o seu feijão com arroz ele tem que ser bem feito para você trazer ali uma cultura. Eu acho que é a mudança cultural. O brasileiro ele não tem essa cultura de ser organizado na parte de processos, de ter uma governança. Né? A LGPD ela veio muito nessa esteira. Por que a gente copiou a GDPR, que é a europeia? Porque lá eles têm uma cultura de governança muito forte. Então é uma coisa que o brasileiro não tem. A gente não lê a letra miúda, a gente não
não preocupa ali se a gente está sendo, né, tá sendo seguro ou se aquilo vai afetar, às vezes, mais na frente, né, um processo. Coisa que o europeu faz muito bem, coisa que o americano faz muito bem. Né? Então a gente tem que meio que copiar esse pessoal mesmo, né? E trazendo isso para dentro de casa mesmo, né? Porque um cenário desse de invasão, cara, dependendo da empresa, ela deixa de existir. Né? Ela deixa de existir, ou ela tem um prejuízo tão grande que viabiliza a operação. Que às vezes se você tivesse testado o seu backup melhor, era tão fácil. Às vezes tivesse feito o backup, se tivesse resolvido. Às vezes o consultor foi lá, você chamou alguém e falou, cara, compra ferramenta, ou põe um espaço, vamos criar uma rotina, fica R$1.000, um exemplo. E aí, poxa, não fiz. Que deve estar quanto? Sei lá, deve estar cento e tantos mil. Tá cento e tantos. Cotação Bitcoin. Vê lá. Vamos ver, olha só, R$351 mil. Pra você ver. Você tá maluco. O cara vai lá e cobra lá 10 bitcoins seu. Aí você enrolou, entendeu? Operação. Mas então é isso. Então a conversa tá muito boa, o papo tá muito bom, mas caminhando aqui pro fechamento já hoje, eu queria convidar vocês para nossos queridos ouvintes querendo aprofundar um pouco mais no assunto, né? Vocês dois como nossos grandes especialistas aqui do ponto de vista tanto jurídico, tanto do ponto de vista técnico. O que vocês têm de material, às vezes, para sugerir, tanto relacionado ou não com o tema, né? Às vezes também uma indicação própria, cultural, se a pessoa quiser até espairecer, fique à vontade para trazer qualquer sugestão de conteúdo. Pode tacar. Então vamos lá. Da parte técnica, né? Como eu já tinha citado aí, a gente tem os frameworks, né? E eu vou deixar o link com vocês aí, nos posts aí a gente pode repassar também, né? Então fica de dica aí, né? A gente dá uma olhada aí nos frameworks da ISO 27000 e 27701. São bem interessantes aí para a gente seguir nesse processo de maturidade da segurança da informação e também, né, de processos e controles, né? Porque essas normas elas trazem isso também, né? E os frameworks do NIST, né? Os NIST são dois frameworks mais fortes aí, né? Que é o CSF e o SysControls. O SysControls ele vai meio que ele é diferente da ISO, né? A ISO ela é mais generalista. O SysControls ele é bem específico, assim, tipo, faça isso, bem do direto ao ponto, assim. Tipo, habilite múltiplo fator de autenticação. Legal. Quando for possível. Então, ele é bem específico, isso ajuda, às vezes, porque se você for muito generalista, às vezes você deixa passar alguma coisa. Então, o NIST, ele vai trazer algo um pouco mais prático mesmo. Objetivo, assim, mais objetivo. Elas são equivalentes, né, no seu objetivo final, mas o NIST, ele é mais específico, apesar de ser muita coisa para implementar. Mas ali, pega o framework do NIST. O framework do NIST, ele é totalmente traduzido para o português. A ISO, ela tem a IBNT que vende a norma, você tem que comprar a norma para você ter acesso a ela. Aí já vem traduzida, né? A IBNT já faz a tradução. O NIST, você no site deles, você consegue baixar gratuitamente, não tem custo. Lá todo o framework, você tem as planilhas de checklist do SysControls, é bem legal, tá? Eu acho que assim, né, para essa parte de governança de dados mesmo, de segurança da informação, são os dois principais conteúdos que a gente seguia, né, para poder trazer ali uma maior segurança corporativa. Então, legal. O que eu tenho para trazer são esses dois itens aí. Perfeito. Bom, a minha dica, ela vai ser, na verdade, eu já dei, né? Eu quero reforçar dentro daquela nossa conversa de fazer o básico bem feito, fazer o feijão com arroz, instale um gerenciador de senhas pessoal ou corporativo, né? Vai dentro da sua empresa, disponibiliza ali o gerenciador de senhas para os seus funcionários ou, no mínimo, utilize aí no seu celular. A gente acha que não, mas a nossa vida tá aqui num aparelhinho desse hoje, né? Nosso banco, nossa troca de mensagens... Tudo. Sabe mais de você do que você mesmo. Com certeza. Mas eu saio de casa sem carteira. Eu também. Minha identidade está ali, né? A CNH está ali, cartão de crédito está ali, então... Tá tudo aí. Então, assim, utiliza isso, é bem baratinho, existem vários no mercado, eu deixei a minha dica ali
do NordPass. E se você tiver a fim de se assustar pelo resto da vida com o poder das redes sociais, assista um documentário, já é meio antigo hoje, mas o Dilema das Redes, né, no Netflix ali, que vai mostrar ali como que a engrenagem do banco de dados funciona, né? Como que os seus dados eles são utilizados ali para impulsionar esse mercado do capitalismo de dados que a gente vive hoje, né? Então essas são as minhas indicações Vou aí. aproveitar e dar uma sugestão aqui também que, em termos de Netflix, hoje já pode ser considerado até vintage, que é o documentário Privacidade Hackeada também. Esse também já tem tempo lá, né, na Netflix. Fica aí as dicas pro final de semana para colocar em dia, se não tiver assistido ainda. Esse daqui eu tava vendo era de 2019, mas é atualíssimo o tema ainda, então vale muito a pena. Então, pessoal, agora tudo que eu tenho para fazer é agradecer a presença de vocês, agradecer ao nosso ouvinte por ter acompanhado a gente até aqui. Então, mais um episódio incrível com muito conteúdo. Então, agradecer especialmente o nosso convidado André aqui também. Agradecer ao nosso host João. E é isso, pessoal. Muito obrigado por toda essa presença, por todo o conteúdo compartilhado. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Fazer parte aí desse trabalho incrível aí que vocês fazem aí na Banca Cerise, e estou à disposição de todos aí, né? E se for da vontade de você... Tem muito assunto para falar sobre isso. Vamos ter outras oportunidades, tenho certeza. Contem comigo sempre. Obrigado, André. Um prazer.